Olá pessoal, meu nome é Vanessa e hoje eu vim te ensinar a fazer essa frasqueirinha box super fácil e rápida de fazer. Esse modelo aqui é o tamanho médio, eu não coloquei o vivo, só que nesse modelo que eu vou ensinar agora, eu vou ensinar com o vivo. Se você preferir fazer sem, é só no lugar do vivo você vai colocar diretamente o zíper, ok? Espero que gostem e bora pro vídeo! Para fazer essa frasqueira, eu vou precisar de zíper de metro, vivo, como já havia dito, se você preferir fazer sem, no lugar do vivo você pode passar direto o zíper. Vou precisar de fita de poliéster, a que eu tô usando aqui é de 4 centímetros. Vou precisar de dois cursores, dois iguais, né? Vou precisar de dois cursores e do molde cortado, uma vez no material principal e uma vez no forro. Aqui eu tô usando o nylon emborrachado. Para fazer a frasqueira, eu vou começar aqui pelo corpo. Já tô aqui, ó, com o meu material do forro virado direito, virado para baixo. Material do meu... eu esqueci de falar, gente. O material que eu tô usando hoje da minha frasqueira é esse material aqui, ó. Um luxo, gente. Ele tem uma espessura boa de trabalhar, tá? Ele é 3,2 de espessura, mas não é um material ruim de trabalhar, é uma delícia trabalhar com esse material aqui. O nome dele é Momoluxo, não sei se é assim que fala, eu acho que é Momoluxo. Eu comprei lá no Plásticos Ivone. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Na época que eu comprei tinha nesta cor, que é o rosé, e nessa cor, que é um creminho. Hoje em dia tem várias cores lá. Então, para começar, eu vou começar aqui pelo meu corpo, passando uma costurinha em toda a volta, bem na beiradinha aqui do meu material principal. Aqui, gente, quando chegar aqui, eu não vou cortar reto aqui, tá? Porque a minha tampa, ela é 1 centímetro maior aqui, ó, do que o meu corpo. Feito isso, aquele pedaço que eu retirei lá do corpo, eu vou usar aqui para minha aba, ok? Vai dar o tamanho certinho e vai sobrar um pouco. Vou passar uma costurinha toda a volta, bem na beiradinha. Ok, depois que eu fiz essa parte aqui, eu vou passar o vivo, tanto aqui quanto na aba. Vou começar aqui pela minha aba. Já coloquei aqui o meu pé de vivo, pego aqui o meu vivo, ó. Como todas já sabem, o vivo é assim, ele tem um canudinho. Essa parte aqui redondinha fica pra dentro da peça e essa abinha aqui, ó, fica pra fora. Quem não for passar o vivo, já vem colocando o zíper aqui nessa hora, tá? Corta as duas partes do zíper um pouco maior, né? Corta o zíper um pouco maior e só colocar aqui nessa parte. E aí, a hora que eu for passar ao vivo ali na parte do corpo da minha frasqueira, eu vou mostrar um detalhe.
Esse é um modelo que, se você for iniciante, gente, você pode fazer de olho fechado que vai dar certo, tá? Mesmo sem o vivo. Prontinho, aqui a minha peça tá pronta. Daí só falta passar o viés. E aí encaixar ela no corpo. Vou colocar aqui o meu vivo na minha peça. Aqui é assim, ó, partinha da abinha pra fora, tá? Não assim, assim. Oh, pai, eu esqueci de pôr a alça, gente. É a primeira vez que eu tô fazendo essa peça grande, eu tinha feito ela na pequena, mas eu vou dar uma dica pra vocês. Antes de passar aqui, ó, eu vou medir na minha tampa, agora que eu reparei isso. Eu vou medir na minha tampa 13 centímetros e meio, deixa eu ver se é isso mesmo. 13 centímetros e meio. 11, 12, 13 e meio, isso. Eu vou medir aqui, ó, 13 centímetros e meio da borda pra cá. Vou marcar aqui e vou marcar aqui, bem na beiradinha. Pra colocar minha fita, eu vou precisar de um pedaço de fita de poliéster de 26 centímetros. Aqui eu já havia marcado, eu vou cortar ela aqui na minha maquininha. Quem tiver interesse em comprar essa maquininha, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Eu super recomendo, é uma mão na roda pra cortar a fita e não ter que ficar selando com isqueiro. Aqui eu vou desmanchar, vou deixar no vídeo, tá? A hora de colocar essa alça. Vou deixar um textinho. Aonde eu marquei aqui os 13 centímetros e meio, eu vou encaixar a metade da minha alça aqui, ó. Essa minha aqui, como é de lista, é fácil localizar o centro dela, tá? E vou passar uma costurinha. Aqui da mesma forma.
Agora sim, gente. Desculpa. Agora eu venho colocando o zíper. Se você não for trabalhar com o vivo, você pula a etapa do vivo e já pode colocar direto o zíper, tá? O zíper, você corta ele bem retinho aqui, ó, e já sela ele. E eu vou colocar ele cremalheira virada para baixo. E vou passar ele em toda a volta. Tanto com o vivo quanto sem o vivo é colocado da mesma forma, tá? Aqui, tanto no começo quanto no fim, você vai deixar um pedacinho. Aqui eu deixei até pouco, tá? Já sela ele. E agora eu vou fazer uma coisa que vai ser muito importante quando a gente for encaixar essa parte aqui no corpo. Ó, eu já havia marcado a metade aqui, ó. Vou passar ela para cima. E vou passar ela aqui na outra parte também. Ó. Eu marquei tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo. Porque nós vamos separar essas duas partes do vivo, tá? Se quiser marcar até mais assim, essa minha fantasminha, ó, pode marcar aqui também, ó. Pra depois você se achar mais fácil. Feito isso, se quiser já passar o viés, pode passar. Eu vou passar o zíper aqui na outra parte e aí eu passo o viés todo junto. Venho aqui, ó. Separo a minha. Eu sei que aqui, na minha peça, é exatamente aqui. Entende? E aí, se eu colocar aqui, vai dar certinho. Ó, alinho a minha marcação aqui com essa partezinha aqui. Dá uma leve tensionadinha no zíper. Aqui nessa parte curva, você pode endireitar ela puxando assim, ó, fazendo uma reta. Fica mais fácil. Certinho, gente. E aí, agora eu vou passar o viés. Volto aqui pra minha peça, já posso trocar esse pezinho. Vou trabalhar com o meu viés de boneon de 2,5. Pego aqui. Já selo ele. Eu prefiro trabalhar com... Ai, gente, eu acabei de descobrir que eu não tenho viés dessa cor. Então, vai no branco mesmo, tá? Vamos lá. É uma pena, porque ia ficar muito mais bonito se fosse na mesma cor do meu forro. Acabou. Eu prefiro trabalhar assim, ó, meu espelho virado pra baixo, porque aqui... O meu zíper tem a tendência de virar pra fora. Se eu trabalhar com ela dessa forma, fica mais fácil, ó. Seguro aqui o meu espelho um pouquinho inclinado.
Venho aqui com o meu viés, dou uma esticadinha nele. E ó. Prontinho. Pode reservar a tampa, já vira aqui, ó. O zíper pra baixo. E pode reservar essa tampa. Vamos fazer a mesma coisa aqui no corpo. Já sela ele. Aqui na parte curva é do mesmo jeito com o viés, tá? Você vai fazer ele ficar uma parte reta. Como? Fazendo assim, ó. Dobra aqui essa parte pra cá. Ó, tá vendo? Já ganhou um... Aqui da mesma forma, ó. Você vai dobrar. Fazendo o nosso viés ficar bem perfeitinho aqui na curva, tá? Agora é a hora da gente unir esta parte nesta parte. Existe um truque aqui e eu vou mostrar ele. Deixa eu tirar esse pezinho de linha. Lembra aquela partinha que a gente fez a marcação? É agora que ela vai entrar, ó. Porque aí a gente vai conseguir encaixar certinho o zíper aqui. Pego aqui o meu cursor. Alinho aqui onde eu fiz as minhas marquinhas e encaixo o meu cursor. Ó, verifica se ficou bem retinho aqui. Passa o seu zíper. Ó, ficou pouquíssima diferença aqui, tá? Eu vou deixar assim mesmo, porque a margem de costura já vai tirar essa diferença. Passo um cursor daqui pra cá, até quase no final, e o outro daqui pra cá. Dessa forma. Ó. Tá vendo? Ficou muito pouca diferença aqui. É mais esse negócio aqui, ó. Quer ver? Isso aqui é a margem de costura tira. Feito isso, gente, a nossa peça já está quase pronta. Essa peça é muito rápida de fazer. Vou pegar aqui, ó, o meu fundo da minha nécessaire, da minha frasqueira. Vou fazer o pique do meio. Aqui também eu vou fazer o pique do meio. Eita, ai, desculpa, gente, bati na câmera. Ó, junto aqui, viés vivo com vivo da minha tampa e acho o meio. Feito isso, eu vou pegar alguns clipezinhos. Vou dobrar aqui, ó, minha peça aqui. Meio com meio.
E vou passar uma costurinha. Eu gosto de passar uma costurinha do meio pra cá, daí eu viro a peça e passo do outro jeito. É uma mania minha. E eu gosto de fazer assim. Ó, a linha aqui no final. Não puxa, porque o zíper tá aqui, ó. Ele estica, tá vendo? Fica sobrando. Não pode sobrar. É do mesmo tamanho. Ó. Assenta ele aqui certinho. E passa uma costura. Ok, feito isso, agora eu viro a peça e termino de passar a costura do meio pra lá. Eu acho que dessa forma fica melhor. Ó, essa parte do vivo é deitada pra cá e essa parte do vivo é deitada pra cá, ficando desse jeito. A linha aqui, ó. Retrocesso no início e no fim, e aqui já tá pronto. Agora eu só vou passar um viés aqui. Vou passar um viés até dourado, que é pra ficar mais bonito. Ó, eu vou passar esse viés de lurex. Tem que tirar essa perninha do zíper aqui, ó. E selar ela. Aqui, se você quiser medir, vai ter uma bordinha aqui de 6,5 centímetros. Vou marcar para passar o meu viés daqui para cá. 6,5 centímetros. Essa parte aqui, como ele é espesso, eu não vou dobrar, tá? Eu vou passar ele assim mesmo, ó. Só viro, deito ele e passo. Estou testando meu microfone novo que eu ganhei do marido ontem, gente. Ai, deixa eu mostrar. Olha que coisa mais linda de fofinha. Ah, que orgulho. Feito. Passei o viés aqui, eu vou marcar as caixinhas de leite e cortar. As caixinhas de leite são feitas da seguinte forma. Vou pegar aqui minha régua de patchwork e vou marcar 6 centímetros a partir da costura aqui, ó. Tá? Para os dois lados. 6 pra cá e 6,5 aqui. Tinha esquecido, porque aqui vai uma costurinha. Tá bom? 6 centímetros e meio da borda pra cá e 6 daqui da costura. Esse meio é a minha margem de costura, que é da reta industrial, ok? 6,5 centímetros daqui pra cá e 6 de baixo pra cima. Feito isso, marquei as caixinhas, vou segurar bem retinho e vou cortar. Feito isso, nós vamos passar uma costurinha pé de máquina aqui. A linha bem certinho. Agora, é só a gente abrir Ah, desculpa, não é só abrir não, gente. Tem que passar o viés aqui. Já tava esquecendo. Eu também vou passar o viés de lurex, tá?
Agora sim, a gente abre aqui. E vamos passar uma costurinha. Opa, deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Se quiser abrir aqui, ó, pra facilitar, esse material meu, ele é bem resistente, assim, sabe? Então, se quiser abrir, facilita. Abre. Aqui, essa partezinha tem que ficar para baixo, tá? O fundo da minha necessaire aqui, essa partezinha fica para baixo. Feito aqui as minhas caixinhas de leite, ó. Se você não jogou essas partezinhas fora, você pode pegar ela, já corta ela aqui, ó, o forro, tá? E vamos usar esse forro pra fazer o acabamento aqui das minhas caixinhas de leite. Eu corto ela um pouco mais estreita, porque aqui ela tá bem larga. E eu vou fazer da seguinte forma. Como esse material não desfia, eu vou colocar ele aqui. A linha bem retinho. Passa uma costurinha. Esse material aqui por trás, ele é bem ruimzinho de escorregar. Dobro ele uma vez. E rebato ele aqui. Ficando dessa forma, tá? Pode tirar essa pontinha aqui, ó. Se preferir, pode dobrar ela. Sempre com a linha da mesma cor, tá, gente? Eu estou fazendo com a linha branca porque essa é uma peça piloto, tá? Eu não vou vender essa peça. Mas sempre você coloca a mesma cor da linha, do seu material. Ó, pego aqui. E aí tá pronto, gente. Só desvirar a nossa peça. Ó, você vem aqui. Uma peça muito rápida, muito fácil de fazer. Esse material que eu usei aqui, ele é um pouco mais grosso, um pouco mais difícil de fazer, tá, gente? Se você for trabalhar com dunes ou se você for trabalhar com um nylon linho, nossa, uma peça dessa aqui é muito mais fácil de fazer. É que eu queria aproveitar esse material que eu tinha. E eu acho ele muito bonito. Ó, abre bem as caixinhas de leite, tá? Fazendo assim, ó. Vai virando ela aqui. Aqui você já joga o seu vivo lá pra baixo. E já pode fechar a sua peça. Esse modelo aqui, ó, ele ficou um pouco mais baixo e um pouco mais comprido aqui, né? Pro fundo. A outra que eu fiz, ela ficou um pouco mais alta e mais estreita. A proposta é ter vários tamanhos com a mesma modelagem. Quanto mais alta você fizer a sua caixa de leite aqui, no caso essa daqui tem 12 centímetros, 6 por 6, né? A minha caixa de leite aqui tem 12. Ela fica mais comprida aqui, né? Ela ganha esse tamanho, esse comprimento. Se você fizer ela mais alta aqui com 15, ela vai diminuir aqui e vai ficar um pouquinho mais alta. Mas fica um kit super legal, ó. Esse modelo com o vivo eu amei. Sem o vivo eu não gostei muito. Acho que a peça ficou... faltou detalhes, ó. Não ficou feia? Não, não ficou feia, tá? Mas uma peça com vivo ganha todo um charme. Concorda comigo, ó? Uma peça sem vivo, uma peça mais simples. Uma peça com vivo, uma peça mais rica, mais bonita, mais chamativa.
Aí, depois que você fez a peça, eu recomendo encher ela, igual essa minha aqui, ó, ela tá cheia, ela tem uma... Coloquei uma blusa da minha filha aqui dentro, pra ela ficar bem redondinha. Se você quiser deixar ela um pouquinho no sol, pra ela pegar o formato certinho, ó, você arruma aqui as caixinhas de leite, pra ela pegar esse formato certinho, tá bom? E aí você pode entregar pra sua cliente. Gente, espero que tenham gostado. Os moldes estão no meu grupo do WhatsApp, vou deixar o link na descrição. E até a próxima aula. Beijinhos! Olha, eu ergui a câmera e voltei pra mostrar. Uma peça bem linda. Se você for trabalhar com um material muito mole, tecido, eu recomendo que estruture ela ou com TNT ou com a manta, ok? Esse meu material aqui, ele é bem firminho, não precisa estruturar.